O tema é um resumo geral do que a gente viu até aqui, porque cabe dentro da formação do imaginário. Eu vou fazer uma crítica a respeito de como o imaginário das crianças está sendo formado, o que é a formação do imaginário, e tentar fazer uma defesa desse bem precioso que foi esquecido ao longo do tempo na educação brasileira. Eu estou falando isso não porque eu acho que é uma ferramenta simplesmente humanista, não é. Eu estou defendendo o imaginário porque é uma forma que Deus escolheu para nos ensinar. Se você observar, a Bíblia ela é composta por pelo menos, 70 a 80% de toda a escritura é narrativa, é história. Né? Por que será que Deus escolheu tantas narrativas? Porque Ele queria que nós pudéssemos entrar naquela história e nos imaginar ali como povo de Deus. E a Bíblia nos convida a pensar que esse povo é o nosso povo, nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos o Israel de Deus. Isso tudo é uma forma de você se imaginar na história, porque a história da revelação, a história da redenção é a nossa história. E se você não tem um imaginário bem formado para pensar a esse respeito, você vai ter problemas seríssimos no seu cotidiano, a gente vai ver daqui a pouco por quê, e você vai ter problemas sérios para entender a Escritura. Então não é uma ferramenta didática simplesmente, ou de pedagogia, ou de crescimento intelectual, não é nada disso, ou não é só isso, mas é uma necessidade porque foi colocado na natureza do homem pelo Criador. Eu poderia usar inúmeros textos, mas eu acho que um que é recheado do que eu quero falar inicialmente para vocês é João capítulo 10. João 10. Verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Somente até aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós voltamos à Tua presença em oração, agradecidos pela leitura da Tua santa palavra, rogando, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine essa noite, a fim de que possamos compreender melhor aquilo que o Senhor decidiu como forma de se revelar ao Seu povo, trabalhando, Senhor Deus, todas as nossas potencialidades como seres humanos, as quais foram postas por Ti mesmo, ó Deus.
nos ajude a desenvolvê-las para a Tua glória, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Cristo aqui, ele se apresenta como, inicialmente como a porta, ele é a porta, ele é o pastor, ele é o que cuida das ovelhas. Aí ele faz um contraponto enquanto ele é o pastor, existe um mercenário que quer saquear as ovelhas, e o mercenário faz isso porque as ovelhas não são suas, ele não tem cuidado das ovelhas. Então ele fala que para entrar no aprisco do Senhor, você tem que passar pela porta. Ou seja, a única forma de você ter o reino de Deus, você ser ovelha, é se você entrar pelo aprisco, e a porta é Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens que não Cristo. Então é um texto muito, muito, muito rico de imagens. É a imagem da porta, é a imagem do mercenário, é a imagem do pastor, é a imagem do ladrão. São várias imagens aqui para dizer, ou para deixar claro um ponto. Cristo cuida das suas ovelhas. Você só pode ser ovelha se você vier por meio de Cristo. Todos os outros são ladrões e mercenários. Todo aquele que não apresenta Cristo é ladrão e mercenário. Ele podia dizer isso objetivamente de uma forma descritiva. Me sigam. Não sigam nenhum outro senão a mim. Isso seria válido? Certamente. Seria possível conhecer Cristo dessa forma? Certamente. Até porque em outros momentos a Bíblia usa menos imagens. Só que Deus escolheu se revelar dessa forma, Ele fala que Ele é o pastor, Ele fala que Ele tem ovelhas, Ele fala que cuida das ovelhas, porque é próprio da nossa natureza, irmãos. Nós aprendemos por meio de exemplos. Se você parar para lembrar rapidamente quem foram os nossos melhores professores, ou quem é, no caso daqueles que estejam ainda estudando, quem é o nosso melhor professor, quem é o pastor que a gente gosta muito de ouvir a pregação, geralmente, é aquele professor que ele sempre traz uma definição e ao lado da definição ele traz um exemplo prático. E por que assim? Porque é muito mais fácil da gente aprender pelo que é concreto do que aprender por aquilo que é abstrato. Não é fácil aprender o que é abstrato. Aprender conceitos e trazer esses conceitos para a prática. Então, numa pregação, falando do nosso meio, eu conheço excelentes expositores do texto que são grandes exegetas, que fazem assim, a exposição do que o texto diz como ninguém. Só que a impressão que a gente sai desse tipo de sermão é que a gente aprendeu um monte de coisa, só que a gente não sabe o que fazer com elas. Porque não houve o exemplo prático e não estava dentro do nosso campo do imaginário, ou seja, do nosso horizonte de conhecimento, aplicar aquele conceito que é tão novo, muitas vezes é tão novo, que a gente nunca tinha ouvido falar. Como é que eu faço isso? Como é que eu trago isso para a prática? Então, o trabalho de um pastor é um trabalho como esse de Cristo aqui. Ele tinha algo para ensinar e ele explica os conceitos, mas ele traz para a prática. Certo? O exercício do imaginário é exatamente isso. Ser um bom professor é saber descrever aquilo que é abstrato e fazer conexão com aquilo que é prático. Se você não conseguir fazer isso, você não vai para lugar nenhum. No nosso país, eu acho que o grande nome de ensino a respeito de imaginário se chama Francisco Escocini. Não conheço outro que seja tão bom quanto ele. Caio já deve ter ouvido o presbítero André também, palestras dele. Ele é fantástico, ele é muito bom.
e ele trabalha muito com o imaginário das crianças. E a Escritura trabalha muito com o imaginário das crianças. Percebe que nas aulas de Christian, eu já via as atividades, né? E não é tão difícil você relacionar a prática com o ensino da Bíblia, né? Tem a vaquinha, né, que ficou famosa lá em casa, né? A vaquinha, a serpente, onde a gente passa, vinha ver uma serpente agora, a serpente má. Ela sempre fala, a serpente má, a serpente má. Porque são imagens muito fortes para a criança, né? São muito fortes. E como a criança ela tem um campo de memória muito curto ainda, né? Bia tem 2 anos, a Evinha vai fazer 3. Então, a maior memória que elas têm supostamente seria de 2, 3 anos, mas elas não têm essa memória de 2, 3 anos, porque tem coisa que elas já não se lembram mais. Então, o horizonte de memória delas é muito curto. Um ano e meio, elas têm realmente coisas que elas lembram. Então, quando elas aprendem uma coisa, elas tendem a repetir aquilo 1 trilhão de vezes. Então, se ela gosta de uma música, o Salmo 8 é o Salmo 8. É o Salmo 8, Salmo 8, Salmo 8, Salmo 114, é o 114, 114. A vida inteira, porque ela não tem, no campo de pensamento dela, outra opção. Ela só conhece aquilo. Então, ela vai lidar com aquilo ali. Ela tem um videozinho que gosta, então só vai ser aquele vídeo. Ela tem uma história que gosta, mamãe conta aquela história, mamãe conta aquela história. Sempre a mesma história, né? Porque ela está tentando desenvolver a imaginação dela a partir de algo que ela conhece. Citei Francisco Escocim porque ele faz um exercício que eu acho muito interessante. Eu, infelizmente, não tenho um quadro aqui para mostrar a vocês. Mas ele lança assim, uma pergunta que dá para vocês imaginarem. A pergunta é: o que é oleandro? O que é oleandro? Alguém consegue responder o que é oleandro? Não, ninguém sabe o que é oleandro, né? Pronto, agora vocês podem imaginar o que é que possa ser oleandro? É porque a gente não é criança. Oleandro. Será que é oleandro? Será que ele disse de outra forma oleandro? O que é isso? Você está com... Hã? É de Maceió, ele fala oleandro. É oleandro, Será que é Leandro e Larissa? É Leandro e Larissa, que ele fala a Larissa, então é oleandro. É oleandro da Larissa. O final da frase é essa. Isso é imaginação. Isso é provocar a imaginação para que você tente, dada as poucas informações que você tem, retirar a verdade a respeito daquela coisa. Se a gente ficar fazendo esse tipo de brincadeira com uma criança, ela vai passar aqui a noite inteira inventando coisa. Inventando o que é isso, né? Isso aqui é não sei o que, mas pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Ela vai usar todas as palavras que ela tiver para tentar descrever aquilo. Porque ela faz isso o tempo inteiro. Já que ela tem um campo de memória muito pequeno e, consequentemente, ela não tem como buscar muitas possibilidades, o que ela tem, ela vai dizer. Nós, geralmente, ficamos calados, assim como vocês ficaram, só ela teve coragem de tirar a brincadeira, né? Não que ela seja infantil, mas foi só quem teve coragem de tirar a brincadeira, porque, para a gente, as coisas são muito simples. Peraí, o que é oleandro? Não, ele só pode estar brincando com a minha cara, porque eu nunca ouvi falar nisso, eu não tenho informação mais nenhuma acerca dessa coisa, então não vou nem tentar. A gente nem tenta. Se eu não sei de uma coisa e não tenho mais informações sobre ela, é impossível saber. Ou você me diz, eu não vou saber. A criança não é assim. Então, se a criança tem essa capacidade toda de investigar, mesmo sem ter informações iniciais ou informações anteriores, é porque eu devo estimular muito o imaginário da criança, muito. Nessas aulas de Francisco Escocim, do pessoal dessa linha católica romana, eles vão trabalhar muito só com literatura
os textos clássicos infantis, né? Os contos, as fábulas, que têm sua imensa valia nesse estudo, nesse trabalho a respeito do imaginário. Só que eles esquecem, acho que o grande prejuízo é porque eles esquecem da Escritura. João 10, que é o texto que eu citei aqui para vocês, que fala do pastor, do mercenário, da porta, das ovelhas, do pai. Vê a quantidade de imagens, de significados que tem aqui. Por que não se trabalha o imaginário a partir da Escritura? Então, o que a gente está fazendo ali com o catecismo, as aulas do Baby Catecismo, é trabalhar também o imaginário. As mães e os pais precisam fazer isso. Devem usar os contos, devem usar as fábulas, devem usar tudo aquilo ali, né, para que a criança ela passe a ter cultura geral também, mas o princípio é a Escritura. Não é daquilo para a Escritura, é da Escritura para aquilo. Para que, inclusive, as crianças passem a ter essa condição de avaliar a cultura a partir da Escritura e não o contrário. Né? Então, aqui, muitos alguns são pais e outros estão para chegar perto estão no caminho muito próximo, né? Rayane e Felipe estão bem próximos disso. Vejam que é uma responsabilidade muito grande, mas o material está pronto. A Bíblia é um material pronto, a Bíblia é riquíssima, né, para a formação do imaginário das crianças. Você imagina pegar uma criança que não sabe ler ainda, senta aqui, eu vou contar a história de José. Eu vou ler a história de José, depois eu vou contar, que são 2 trabalhos que você faz também. Um trabalho é você ler para a criança. Né? Ler a história de José toda não dá, porque ela não vai ficar quieta. Né? Mas você pode ler trechos todo dia e depois explicar os trechos para ela. E isso aí, ela tem uma capacidade de se transportar para lá, né? Para aquele texto. E ela vai ficar falando sobre aquilo muitas outras vezes. Por exemplo, eu falei um negócio de Israel, que ela disse, é Israel? Não, quando ela vai no banheiro da Deus comigo, aí eu corri o espelho, rachado, tem um rachão. Ela, mãe, o que quebrou esse espelho? Eu não sei. Será que foi Israel do Salmo? Ou foi Jacó? Que pode, O que é que tem a ver Israel e Jacó? Só que agora ela diz que elas são Israel. O que dizer que o nome dele é Elvis? Ela fala, não, é Israel. É mais fácil, né? Mas isso é imaginário. Tu não deve podar, não, essas coisas. Tem que deixar, tem que brincar com ela mesmo, para que ela vá tendo essas capacidades desenvolvidas. Porque o contrário é muito sério, viu? Já para ser bem pragmático, para que serve isso, no final das contas, na formação de uma criança? Para que serve a formação do imaginário? Só para ser uma criança ou um adulto criativo? Não é isso. Não é só isso. Mas é porque a criatividade nos serve na prática. Por exemplo, vocês já viram pessoas que, dada uma determinada situação de dificuldade, elas paralisam? Se for você, não diga, tá bom? Nós não queremos saber aqui testemunhos agora. Paralisa, não sabe o que fazer, trava. Isso aí é defeito, né? Tem outros defeitos incluídos aí nessa história, mas um dos grandes problemas é deficiência na formação do imaginário. Você só consegue pensar em algo que você imagina. Perfeito. Como solução. Todas as coisas que foram possíveis e hoje são realidade, elas um dia estiveram na cabeça de alguém. Que é o maior exemplo disso. A criação, né, primeiro passou na mente de Deus. E Deus falou e aquilo aconteceu. É esse processo que sempre acontece, irmãos. O brasileiro, ele tem, né, por cultura, sempre achar que as coisas são difíceis e, portanto, não merecem nem ser tentadas.
eu espero que no nosso meio não exista isso, mas chega desanima você dizer assim, rapaz, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Sempre tem um cara chato, né? Vai dar errado. Né? Eu estava querendo abrir um negócio assim, assim, assim. E pode ser que dê errado, mas tem cara que tem prazer em sempre dizer, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não funciona, não. Porque fulano tentou e deu errado. Olha, as coisas que existem só existiram porque primeiro passaram na cabeça de uma pessoa antes delas existirem. Então, se você não imagina, você pode até voltar atrás. Mas você não imagina, se você não tem condições de pensar, você nunca vai fazer nada, né, de diferente nessa vida. É por isso, ou esse é um dos motivos, que a questão do empreendedorismo no Brasil ou é um fetiche ou é uma carta fora do baralho. Certo? É um fetiche porque, assim, todo mundo agora quer ser empreendedor, né? Todo mundo quer ser empreendedor. Então, isso pode ser um fetiche, assim, é legal, é bacana, eu gosto. Boa noite. Eu acho assim, uma coisa interessante. Aí todo mundo pensa nisso, de que ser empreendedor é algo bom. Então, pode ser um fetiche, pode ser assim uma coisa mascarada. E o contrário também. Por ninguém pensar na possibilidade de empreender ou que empreender é muito difícil, então simplesmente a gente não tenta, a gente parte para o concurso. Que é algo lícito se você tiver vocação para aquilo. Mas não pode ser um escape. Deu tudo errado, né? Eu não consigo fazer nada na minha vida, então pulo para esse aqui. Na formação do imaginário, uma pessoa com um imaginário bem formado, o que acontece na vida dela? Ela tem uma série de possibilidades que ela consegue pensar. Mas, como o presbítero acabou de dizer, não se pensa naquilo que está fora do seu horizonte de conhecimento. Você não tem como pensar numa coisa que não faz parte do seu vocabulário, não faz parte das suas possibilidades. É impossível. E esse trabalho, se você for tentar fazer lá na frente, como adulto, né, que é o que eu tenho tentado fazer isso, outras pessoas têm tentado formar o imaginário depois de adulto, ou melhorar a formação depois de adulto, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, no campo da educação cristã, nós precisamos, né, na escola, no ano que vem, se Deus permitir, ter um trabalho, a gente já tem falado isso com o professor Leandro, um trabalho de formação do imaginário a partir da escritura e dos demais contos, fábulas e narrativas, para que a criança ela aprenda tudo isso. Né? Qual é outro problema da formação do imaginário? Da prática, além de você não conseguir ter opções dentro de uma situação de estresse, você não sabe o que fazer. É que você passa a ser manipulado. Você tem uma facilidade de ser manipulado muito grande. Porque existem pessoas que têm um imaginário muito bem formado e uma ciência específica para isso, que trabalha só com isso. O pessoal da neurociência hoje, que está em todos os campos, especialmente no marketing, eles são muito bons nisso aí, mas muito bons nisso de verdade. Deixa eu lembrar vocês aqui. Eu vou só dizer basicamente o que era, vocês vão se lembrar, vocês vão imaginar. Nos anos 80 e 90, uns aqui só são dos anos 90, mas os que são de 80 também. Como é que os comerciais de fumo, né, de cigarro, como é que eles eram? Vocês se lembram? Alguém se lembra como é que eram as propagandas? Né? Eu me lembro do Hollywood. Hollywood era assim, o cara era desportista, assim, forte, malhado. Aí ele subia montanha, não sei o que lá, com um cigarro na boca, e lá em cima do topo ele fumava um cigarro, aquela coisa. Você ligava a imagem do esportista ao cara que fuma. Logo, fumar é algo legal e saudável, você vai ficar igual a ele. Né?
Não fica, né? Todo mundo sabe que não fica. Mas se você não tem um imaginário bem formado para fazer esse tipo de crítica, você vai se deixando levar. E você só conhece essa narrativa, a narrativa da televisão. Que fumar é bom, né? O que é que aconteceu com o fumo? À medida que os anos foram passando, o fumo ele foi mudando, o tipo de propaganda foi mudando, porque o governo começou a bater em cima, dizendo que fumo é ruim, que causa câncer e tudo mais. Então, de ser uma coisa legal, que todas as pessoas praticamente fumavam. Na época dos meus pais, né, todo mundo praticamente fumava. E era legal. Eu vi umas propagandas aí das antigas de fumo, que era um negócio impressionante. Em inglês, né? Era basicamente o seguinte, o cara com um cigarro na boca, a mulher bem pertinho assim, assopre na cara dela e ela irá aonde você for. Que doidice é essa, meu amigo? Não sei se minha tradução é exatamente essa, ou é bafore na cara dela, português da nova linguagem de hoje. Mas era assim, era uma coisa legal, né? Tinha outra lá que era um bebezinho, dizendo assim, mamãe, eu só não sei porque a senhora não fuma Marlboro. Bebezinho, era um balãozinho assim, ele perguntando, e a mãe respondia alguma coisa lá. Então, era coisa assim, era da família, era uma coisa familiar, o bebê brincava, perturbava, você ganhava uma futura esposa dando uma fumaçada, uma baforada na cara dela, e assim as coisas iam. Aí depois, com o passar do tempo, fumar já não passou a ser uma coisa muito legal, de esportista, mas era uma coisa de rebelde. Os jovens mais rebeldes eram os jovens que fumavam, tinham essa conotação. Até que houve a proibição total, eu me lembro dessa época, e não só a proibição do comércio, mas o que é que começaram a colocar atrás da carteira de cigarro? As fotos da rua. As fotos, o povo doente. Fumar causa impotência sexual, fumar causa câncer no pulmão, fumar causa aborto, fumar. Aí você, assim, quem já fumava, né? Tinha até um primo meu que fumava demais, ele ia comprar carteira de cigarro, ele olhava a foto e disse, não, essa não, troca por outra aí. Essa é pesada demais, troca por outra aí. Essa daqui eu já me acostumei. Ninguém deixou de fumar, o cara que já era fumante deixou de fumar por conta da foto, né? Mas as próximas gerações, consequentemente, não fumam mais. Alguém aqui fuma? Se fumar não vai dizer, né? Por quê? Porque a nossa geração inteira, praticamente, ninguém fuma. Eu sei que tem mais de uma geração aqui, estou generalizando. Porque foi feito um trabalho muito bem feito do nosso imaginário, mudando de legal e saudável para algo, né, ruim, feio e detestável. Não fume. Agora, se for maconha, beleza. Né? A nossa geração é assim. Fumar cigarro não, mas maconha tudo bem, é tranquilo. Está no imaginário das pessoas hoje que o que é um maconheiro? Eu não sei no Nordeste, que ainda tem uma conotação ruim. Mas, geralmente, maconheiro é aquele campo legal, não mexe com ninguém. Está dentro do nosso imaginário. Quem foi que fez isso? O pessoal da neurociência, que sabe trabalhar muito bem com... e marketing, né? Juntar uma coisa com a outra, sabem como funciona a nossa imaginação e mexem com ela. Então, a gente não pode deixar se levar por essas pessoas. Outro campo fértil para o imaginário é a política. Né? Acompanhe, por exemplo, Lula em 1989, né? Lula em 2000, não, Lula de 89 para Lula de 2000. Faça esse pulo. Pega uma foto dele lá, um paletó feio, né? Todo daqueles paletó mal cortado, corte feio, a gravata fora do lugar, o cabelo bagunçado, a fala de sindicalista, aquela coisa bem combativa. Lula de 2002, meu amigo, é um gentleman, né? Cabelo cortado, muito bem vestido, uma fala mansa. Quem foi que fez aquilo ali? Você se lembra o nome dele? Duda Mendonça. Duda Mendonça.
e João Santana, que inclusive tiveram presos aí um tempão, não sei se estão ainda. O que é isso? Trabalho de imaginário. Tem que mudar. Olha, meu amigo, desse jeito você não vai... Por que Lula não ganhou em 89? Porque no imaginário do brasileiro, aquilo ali era um negócio de doido. Isso é um comunista. O brasileiro não gosta assim. Se você se declarar, ele não gosta de comunista. Muito embora eles sempre votem. Mas não gosta. Quando ele tirou aquela pecha pesada de comunista, passou. Como passou Fernando Henrique, que era exatamente a mesma coisa de Lula. Só que a diferença é que o PSDB corta o cabelo, toma banho, né, fala manso. Passou. E aí, e Bolsonaro, vocês acham o quê? De onde surgiu o Bolsonaro? Imaginário brasileiro. É do imaginário brasileiro. Só que não tinha tido um ainda que tivesse coragem de fazer aquilo. Rasgar, chamar palavrão, que mais? Dizer que homem é homem, dizer verdades que ninguém diz, assim, romper com o politicamente correto. Estava no imaginário de parte, veja só, de parte da população, que é a maior parte, que concebe aquilo como sendo coisa boa. Eu estou nem fazendo juízo de valor aqui, viu? Estou fazendo juízo de valor, não. Estou dizendo que as pessoas concebem aquilo como sendo uma coisa boa. Que, de fato, em vários pontos, toca exatamente nas nossas doutrinas. Como é que um país tem Lula como presidente, Lula e Fernando Henrique, e depois tem Bolsonaro? Porque um mexeu com parte do nosso imaginário e convenceu, depois as pessoas viram que não era bem assim, e o outro que era o contrário, praticamente isso aqui, convenceu, porque parte das pessoas tem um imaginário formado daquela forma, daquela maneira. Você tem noção como esse negócio é complicado? Isso vai dar... numa situação difícil que você passa no dia a dia, né? Por exemplo, quem eu vou casar? Precisa ter um imaginário muito bem formado, porque senão você só vê uma opção. Você não consegue imaginar outras opções. Você está com um problema no banco, né? Felipe passa por isso quase nunca, né? A agência dele é muito tranquila, Santander não dá problema. Mas quanto tempo tu tem, Felipe, para resolver um problema no banco? Segundos. 2 segundos. Hoje, depois do tempo que ele está lá, mais tempo no banco, ele tem muito mais facilidade de resolver as coisas, por quê? Ele já passou por problemas semelhantes, então o campo, né, do imaginário dele é muito maior. Ele já sabe, se não der assim, vai ser assim, se não der assim, vai ser assim. Eu estou citando Felipe, mas todos vocês aqui no trabalho de vocês sabem disso. Quando a gente é inexperiente, é muito difícil. A gente não sabe como lida com aquilo ali. Depois que a gente passa por experiências, elas gravam na nossa mente e elas vêm no nosso imaginário para nos ajudar a tratar problema. Por isso que o jovem, né? Por isso que o jovem precisa ser pezinho no chão, porque ele não tem esse imaginário tão bem formado. E é por isso que a Bíblia nos dá a bênção de termos pais. A Escritura nos ensina honrar pai e mãe, não é só obedecer enquanto é criança, não. Mas é honrar a experiência. Eu sou casado, mas eu sou filho ainda. Essa semana mesmo eu fui lá na casa do meu pai conversar com ele sobre um assunto que eu achava delicado e precisava do conhecimento de alguém mais velho do que eu. Porque não está no meu campo de imaginar ainda. Ele passou, meu amigo, eu não passei. Ele tem 66 anos, eu tenho 38. Então, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? É por isso que a igreja tem presbíteros. A palavra presbítero quer dizer ancião, não necessariamente em idade, mas em experiência espiritual. E por isso que os irmãos precisam tanto, não apenas reconhecer a autoridade pastoral, mas reconhecer a utilidade do conhecimento pastoral, que não é só para pregar a palavra no púlpito,
mas é para nos ajudar em situações que a gente não sabe como fazer, porque não está fora do nosso imaginário. Né? Se nós não tivermos consciente disso, alguém está nos manipulando. Até acontecer isso aqui. Ó. Tem um perfil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Tem um perfil no Facebook que o nome é Antes e Depois de Universidade Federal. Vocês já viram isso? Mas vocês imaginam do que se trata, né? Deixa eu ver aqui. Será que vocês vão ver? Quem tiver com o celular aí pode botar antes e depois. Ó. Aqui era a menina toda bem vestida e tudo. Não tão bem vestida assim, mas... E aqui ela de cabelo rosa, cheio de pince na boca. Antes e depois da Universidade Federal. E assim vai. Vamos lá. A internet não está muito boa, não. Deixa eu ver se eu mostro outro aqui para vocês. Ó, menina bonita. Estão vendo ela aqui? Tá dando para ver? O que é isso? É o quê? É a Universidade Federal. Porque não teve a formação do imaginário dada pelos pais. Se você não der, alguém vai dar, meu amigo. A televisão dá, a internet dá, os filmes dão, os professores dão. Então, ou nós vamos formar a imaginação dos nossos filhos com coisas boas para que eles sejam precavidos disso, ou eles vão se tornar mais disso aqui. Eu escutei uma analogia que eu achei muito interessante a respeito do imaginário. Assim como nós levantamos muros na nossa casa, colocamos portões, cerca elétrica, alarme, pagamos uma segurança para guardar os nossos bens terrenos que vão se acabar, nossas vidas também, mas a gente faz isso porque a gente quer viajar e não quer que ninguém entre na nossa casa para levar nossa geladeira, fogão, esse tipo de coisa. Nós deveríamos cercar nossa casa para que esse tipo de coisa aqui não entrasse para os nossos filhos. E Deus vai cobrar dos pais. Não tenha dúvida, o Senhor vai cobrar dos pais. Porque o mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, que é do inferior para o superior, é falando para o filho. Paulo diz aqui em Efésios 6, do 1 a 4, pais, não provoqueis os vossos filhos. É uma provocação ao filho, é levar o filho à ira, não cercar a nossa casa para que isso aqui não entre. Então, todo esse discurso, né, que é dado pela televisão, pela internet, que você tem que respeitar a intimidade do seu filho, você tem que respeitar, o que mais que o pessoal diz? Acho que é intimidade mesmo, a palavra é essa, né? É claro, eu tenho que respeitar privacidade, essa palavra, privacidade dos seus filhos. Eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho num sentido. Por exemplo, eu sou homem, minha filha é mulher. Então, eu não devo estar entrando no quarto dela de todo jeito. Devo cuidar da privacidade dela nesse sentido, preservando a feminilidade, preservando a pureza dela como mulher. Mas privacidade no sentido de que ela faz o que ela quer, peraí. Se ela tivesse condições de ter esse tipo de privacidade, Deus não teria colocado uma criança para um pai ou mãe cuidar, já que ela poderia ter a privacidade dela. Ela só está na minha casa porque o Criador, que é responsável por tudo isso, diz que a forma de uma criança ser criada é pelo pai e pela mãe. Então, tudo que acontece dentro de casa é nossa responsabilidade. Se ela não tem condição de ser responsável pelos atos dela, como é que ela tem liberdade para fazer o que ela quer? Porque privacidade é isso, é ter liberdade de fazer algumas coisas em privado. Ela não tem privacidade nesse sentido. Tem no outro, nesse não.
Então, na nossa casa, cuidados simples, né? O computador fica onde? Dentro do quarto? Não fica dentro do quarto, vai ficar na sala, para todo mundo ver. Criança com celular, para quê? Ah, não, mas é para se comunicar. Então, compra daquele de lanterninha. A maior função que ele tem é ligar a lanterna no escuro. Esse é o top. Né? Porque ela não é porque você é ruim. Pelo contrário, é porque você está fechando os muros da tua casa. Um dia ela vai ter condição de ter um celular. Um dia, não pode ser agora. Nem daqui a 10 anos, nem daqui a 12 anos. Por quê? Ela vai estar com 13, 12, 14. Não dá, meu irmão. Olha a internet, o que é que está na sua mão. Você vai para qualquer canto. Você faz qualquer coisa com um celular desse aqui na sua mão. Inclusive, pastor, uma vez o sobrinho da gente estava vendo alguns vídeos de Minecraft. Que os guri gostam que só dessa um pouco jogando Minecraft. Mas dentro desses vídeos de Minecraft existiam vídeos que eram conteúdos extremamente devassos e estavam lá no meio. Então, assim, a criança vê uma coisa ali, clica, se ninguém estiver olhando, vai consumir aquilo lá, mesmo que ela não estava atrás daquilo, mas vai consumir aquilo e depois vai estar feito o estrago. E aí, quando a criança entra em contato com essas coisas, ela não está preparada, a personalidade dela, o caráter dela, né, o imaginário dela não está preparado. Então, quando isso acontece antes da hora, que a gente fala, né, quebrou a inocência, acabou com a inocência da criança. Mas é porque você botou dentro do imaginário dela coisas que ela não tem condição de lidar ainda. Sexualidade, órgão masculino, feminino, ela não sabe isso ainda. Quem tem que ensinar isso? No caso, se for uma menina, a mãe, os pais, eles que vão ensinar com jeito. Com jeito. Você veja como é que se ensina os órgãos masculino e feminino em casa e como é que vai ser ensinado lá no colégio. Inclusive é falado muito assim, né, de crianças que são expostas a diversos tipos de violência, né, seja sexual, seja uma família que consome de drogas, que quando ela cresce ela tem diversos problemas decorrentes a isso. E aí a gente pensa nas crianças hoje, né? Quando você vê assim, um grupinho de crianças, uma vez eu fiquei chocada com um vídeo que uma pessoa postou, que era um aniversário de uma menina de 5 anos, e estavam todas as menininhas dançando funk. E, tipo, as músicas são terríveis. Terríveis. E ouvindo aquilo, e guardando aquilo, e dançando, se expondo. Como é que vai ser aquilo ali dentro? Você quer ver uma cena deplorável? É um aniversário de 15 anos hoje. Porque antes, qual é o significado do aniversário de 15 anos? Tradicionalmente, é quando o pai está apresentando para a cidade a nova mulher da cidade. Ela agora é uma mulher que está sendo preparada em casa e ela está sendo entregue para a cidade. Uma moça, uma formação, né? Ela está em formação ali e ela vai ser a futura esposa de alguém, do filho de uma dessas pessoas aqui da cidade. Veja como eu cuido da minha filha, apresentando à sociedade. Sabe como é a apresentação agora? Antes era uma valsa, né? Era uma coisa bonita, aquela coisa formal. Agora não. A menina dança funk com as amigas, né? Na frente do pai batendo palma e pagando. Na boca da garrafa e coisa dessa natureza. Isso é o aniversário de 15 anos. Então, esta é a moça que está sendo apresentada. O que é que deveria pensar um homem com uma moça dessa sendo apresentada? Eu que não quero. Mas eles estão ali também porque eles acham aquilo fantástico. Os pais, os amigos, todo mundo acha aquilo ali maravilhoso. Então, não tem mais significado nenhum as coisas. Se perdeu. Casamentos mais modernos, né? Assim, o pessoal também agora está com moda de dançar agora, né? Noivos e noivos ficam dançando funk e outros tipos de música na frente dos convidados. Assim, perdeu-se totalmente. Pois é. Então, para a gente partir para o final, não é fácil a formação do imaginário de uma criança. Formar o de um adulto é mais difícil ainda, mas está em tempo ainda. Viu?
Tem tempo. A formação de imaginário é uma luta, mas você precisa ler. No seu caso, você já é mais velho, ler os grandes romances da história. Romance não é... Quando fala em romance, a gente pensa que romance é história de amor, né, maravilhosa. Romance não é isso, é um estilo literário, fala de uma narrativa, a história dos personagens, você entra muito na história, você realmente você consegue entrar realmente naquela história. Você tem que ler esses romances, você precisa ter contato com tudo isso, mas precisa ler a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa para isso aí. Se você ler a Bíblia toda, né, assim, tiver o costume de lê-la, você já vai ter uma formação de imaginário maravilhosa. Né? E nós deveríamos ter esse imaginário bem formado e fazer isso para as nossas crianças, para que elas tenham um bom desempenho profissional, porque é necessário, para que elas sejam privadas de ser levadas por político malicioso e marqueteiro malicioso, né? E para que elas glorifiquem a Deus com a imaginação, com a memória, com o intelecto, com a vontade, com tudo. Que tudo seja levado aos pés de Cristo. Porque do outro lado tem gente sempre trabalhando para o contrário, né? Só para terminar, no capítulo 3 da série do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, uma professora fala sobre como são formados os livros didáticos do Brasil, paradidático, né, como é chamado. Então, você tem uma estrutura centralizada no país, que é o MEC. Então, o MEC compra livro, você imagina, são 50 milhões de alunos no Brasil. E os livros eles são comprados pelo MEC, escolhidos, né? Tudo é o MEC, tudo é centralizado no MEC. Aí tem as editoras que tem no governo federal o seu maior, o hipercliente é o governo federal. O governo federal tem uma pauta, já de muitos anos, tem uma pauta que vocês imaginam que é pauta revolucionária, né? E essa pauta, quem escreve livros segundo essa pauta tem grandes chances de ter o seu livro selecionado para ser comprado pelo próprio MEC. Então, as editoras solicitam encarecidamente aos escritores, né, que escrevam de acordo com a pauta. Né? Inclusive, tem um nome de um escritor aqui no Brasil que ele praticamente monopoliza os escritos e ninguém sabe quem é esse cara. Né? Esse cara é misterioso, ninguém sabe, ninguém viu. Então, essa é a estrutura. A editora querendo vender livro, o escritor querendo escrever para vender livro e o MEC centralizando tudo para que a pauta seja levada a ferro e fogo. E esses livros são empurrados nas escolas. Os professores mais cuidadosos, eles pegam esses livros e eles tentam ler. Só que imagine, você pegar um monte de livro todo ano para selecionar. Então passa muita coisa. Uma das histórias que passou, uma das histórias que passaram, foi uma relativa a uma... Eu não me lembro exatamente o nome do menino, mas era um menino que ele dizia que ele tinha, que a sociedade tinha uma dívida com ele, porque ele era pobre, nunca tinha tido oportunidade para trabalhar e para se desenvolver, e ele um dia sai revoltado por conta dessa dívida e vai cobrar a dívida num condomínio de luxo da cidade. Ele consegue entrar no condomínio, sobe até determinado andar, bate na porta, a empregada abre, ele não faz nada com a empregada, porque a empregada era da mesma classe social dele, ou seja, não devia nada, vai até a dona da casa, estupra a dona da casa, o estupro é descrito, né? E ao final ele explica que aquilo ali foi pago uma dívida de muitos anos que aquela pessoa tinha por ser rica e ele ser pobre. Então, isso é um livro que passou pelo MEC e uma professora conseguiu pegar. A gente teve outro exemplo aqui que a Lê, né, a esposa do pastor Rodrigo Broto, que é professora também, pegou um livro desse entrando numa escola cristã em Pernambuco. Pernambuco, Piauí. Teresina, Piauí. Quantos foram pegos para milhares de outros que não foram pegos? As nossas crianças leem
o imaginário dela é corrompido e depois elas estão dançando funk, elas não sabem por quê. Elas acham legal funk, por quê? Porque foi incutido no imaginário delas aquilo é uma possibilidade de música, porque não é. Então, irmãos, esse era o último tema que eu queria tratar com vocês para despertar. Isso aqui é só um despertamento a respeito dessa temática, que é formação do imaginário, a defesa do imaginário das nossas crianças, que está sendo destruído não só pelo MEC, nem por professor, não é isso não. O mundo tenta a todo instante destruir o imaginário das nossas crianças, enquanto em João 10, como nós lemos lá atrás, Cristo trabalha o bom imaginário. Eu sou a porta, eu sou o pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O mercenário, ele não cuida das ovelhas. Todas essas histórias da Escritura que fazem alusão a imagens, trabalham o nosso imaginário para figuras que levam a Cristo, levam a Deus. Enquanto o mundo está trabalhando o imaginário para nos corromper. Então a gente precisa estar consciente disso para a nossa própria vida e também para a vida das nossas crianças. Amém. Vamos orar? Pedir ao presbítero André que ore, agradecendo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio, Senhor, de escutar uma quinta-feira mais um pouco da Tua Palavra e das instruções, Senhor, e aplicar essas instruções na educação cristã. Essa série tão importante, Senhor, que nós tivemos aqui no decorrer desse ano e se finda hoje, Senhor, com um tema tão importante. Senhor, em primeiro lugar, nos ajude como pais, como crentes no Senhor, a desenvolver um imaginário puro, Senhor, um imaginário que glorifica o Teu nome. Encher, Senhor, a nossa mente dos Teus ensinos, da sã doutrina, e a partir desses princípios, Senhor, nós possamos agir em todas as áreas da nossa vida, mas também, Senhor, que com a sabedoria que vem de Ti, possamos criar os nossos filhos no Teu caminho, no temor do Senhor, e nos preocupar, Senhor, com toda essa construção educacional da vida dos nossos filhos, Senhor. Sabendo que nós devemos fazer isso em primeiro lugar, porque nós somos obrigados, segundo a Tua lei, Senhor, como pais, a cuidar dos nossos filhos. Mas nós sabemos, Senhor, que assim como nós tentamos cumprir os Teus mandamentos, por amor que temos ao Teu Filho Jesus Cristo, também, Senhor, queremos cumprir toda essa lei na vida dos nossos filhos, toda essa responsabilidade na vida dos nossos filhos, porque amamos eles, Senhor, e queremos ver eles também como servos Teus que Te servem e que vão bem, e são bem-sucedidos e prósperos, Senhor, em tudo que fazem, porque fazem debaixo da Tua lei. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso e pelo Teu Filho Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e que tem nos redimido, Senhor, e nos incomodado, Senhor, no nosso agir, que está longe de Ti por meio do Teu Espírito. Nós Te agradecemos por tudo isso. Amém. Amém.